Bom dia a todos e a todas. Bom, vou começar tirando a minha máscara aqui, para que vocês possam me ouvir bem. Bom, nós estamos aqui no plenário Tiradentes, respeitando o distanciamento social, com álcool gel, tá? De máscara, mas que vocês possam entender exatamente o que nós falamos. Vou tirar a máscara, tá? Bom, então hoje no plenário Tiradentes, com transmissão pela Rede Alesp, o Instituto de Estudos, Capacitação e Políticas Públicas do Poder Legislativo de São Paulo, denominado Instituto do Legislativo Paulista, mais conhecido como ILP, dá boas-vindas ao público que acompanha nesta sexta-feira o curso interdisciplinar de gestão de mandato. O curso é coordenado pelos professores Hamilton Augusto, que é advogado, especialista em Direito Público e vice-presidente da Comissão da OAB de São Paulo, de Relacionamento com a Alesp, e Vinícius Schurgeles, que é gestor público e ex-diretor do ILP. Gestão de reputação do mandato, com fundamento em pesquisa de opinião, é o tema da aula de hoje, ministrada pelo professor Fábio Gomes, que é sociólogo, mestre em gestão e especialista em opinião pública e comunicação, e que tem como objetivo indicar conceitos e métodos práticos que subsidiem a gestão reputacional dos mandatos. Este título nos coloca a reflexão sobre o tratamento aos dados coletados no que se deseja investigar, e também acerca das representações coletivas que se expressam em crenças, palavras e gestos. É sobre esta percepção acurada por parte do gestor de mandato que este encontro tratará. Desde já agradecemos ao professor Fábio por estar aqui conosco e à Rede Alesp por potencializar o alcance das atividades do ILP por meio de sua transmissão. E as questões devem ser enviadas ao e-mail ilp@al.sp.gov.br e serão apresentadas ao professor ao final da exposição. Gente, muito obrigada, professor, seja bem-vindo e fique à vontade, professor. Agradeço ao LP, à Alesp, mais uma vez aqui participando de um evento dessa importância, da disseminação de conhecimento para auxiliar e subsidiar diálogo dos segmentos políticos, parlamentares, governamentais com a população. É uma necessidade da população entender, conhecer o trabalho, e é uma necessidade do segmento governamental, do segmento legislativo, produzir esse conhecimento para atender uma demanda populacional. Eu elaborei aqui uma exposição em 3 eixos, para que a gente possa conversar um pouco sobre reputação de mandato e o quanto que a pesquisa de opinião ela pode subsidiar o trabalho dos mandatos na sua comunicação. O primeiro eixo trata de uma tradição comunicativa que faz parte da cultura política e empresarial brasileira. Depois vamos tratar no segundo eixo um conceito de reputação, dentre vários outros que tem por aí, que muitos defendem, e depois o papel da pesquisa em retratar esse papel da reputação de mandatos como subsídio da comunicação de deputados, vereadores, dos donos dos mandatos, dos eleitos para isso. Bom, nos anos 50, nos Estados Unidos, surge uma abordagem comunicativa conhecida como bala mágica. E essa perspectiva da comunicação não levava em consideração a reação dos públicos. Então, qual era a perspectiva dessa comunicação? Que poderia ser uma comunicação tanto política quanto empresarial. Se o público não reage, o que vale é o que nós comunicamos, independentemente da reação dos públicos.
E essa era a toada de todo o processo comunicativo naquele período que nós herdamos. E essa herança que nós escolhemos para os métodos comunicativos, ela nos diz o seguinte: pesquisa é algo secundário, porque nós convencemos com métodos de comunicação as pessoas. E esse traço dessa herança está presente em muito dos métodos de comunicação, em muito das práticas comunicativas, se a gente olhar com mais atenção o que vem sendo praticado no segmento político, sobretudo. Surge a ideia dos heróis da comunicação. O herói da comunicação tem a solução na manga, como se fosse uma magia, como se fosse um método dominante, em que ele faz essa defesa como sendo uma espécie de hipnotizador dos públicos e aplica uma estratégia comunicativa sem levar em consideração o público nem o perfil do mandato. Então essa é uma herança, a bala mágica, um tiro, um acerto, como dizem os americanos. E a demanda por métodos de comunicação parte um pouco desse princípio em busca de modelos ideais, de um modelo de comunicação que se encaixa em qualquer mandato e faz dele um mandato aprovado pelos públicos. Um modelo só, uma forma só, uma metodologia só. E aí, nessa perspectiva, a comunicação tem, na sua essência, o monólogo. Temos uma comunicação monológica, constituída por muitos mandatos, sem ouvir a voz daqueles com quem eles interagem. Esse modelo que nós herdamos de comunicação, ele tem uma penetração muito forte para aqueles que contratam métodos de comunicação no Brasil. Com as redes sociais, isso começou a alterar um pouco. Começaram a perceber com mais atenção a reação das pessoas, de forma mais imediata, de forma mais direta. E essa construção, ela começou a ser repensada. Porque no início das redes sociais, e muitos ainda hoje, acreditam que o que vale é o alcance. Preciso comunicar, preciso alcançar os públicos. E muito se faz de estratégia pelos indicadores de alcance e não por indicadores de reação. Quantas pessoas alcançamos com um vídeo? Quantas pessoas alcançamos com um texto? Quantos seguidores nós temos? E isso virou uma coqueluche para os compradores de instrumentos de comunicação, em que o alcance é o principal indicador das ações comunicativas. E a conjugação comunicação-dados fica escravizada dos indicadores de alcance. E o conteúdo? E os elementos que produzem significado para as pessoas? E os elementos que produzem alguma interpretação, que pode ser negativa ou positiva, dos públicos? E os elementos da mensagem que constroem uma proposição que tem a ver com a identidade de um mandato? Em muitos momentos, em muitas práticas comunicativas, isso é descartado. Agora, olhando para a questão da comunicação em si, a comunicação que conjuga a
perspectiva da reação das pessoas com a sua produção, a produção de conteúdos de forma profissional, que conjuga a arte, a criação, a criatividade, com um propósito específico para comunicar, essa união de fatores, numa perspectiva não monológica, não da moda, não da aplicação múltipla de um mesmo formato, como se fosse ali a fórmula perfeita da comunicação, mas essa conjugação da arte, da criação e da criatividade com os dados, é um casamento perfeito para os processos de comunicação. Então, eu acredito muito que essa conjugação de análise de dados, de análise de reação e da produção no campo da criatividade que a publicidade tem, que a comunicação tem, que não deve ser substituída por elementos técnicos apenas. Por outro lado, a gente não deve estruturar a comunicação apenas com indicadores. Isso não deve ser uma conversa de contador, como a gente diz por aí, mas uma conjugação, um casamento entre técnica e arte, criatividade, aplicada a um objetivo específico de comunicar um determinado mandato. Bom, exemplos. Paula, se eu estiver indo rápido demais, você me avisa. Não, tranquilo. Eu comecei a minha vida no interior e já fiz trabalhos tanto no dimensão nacional, estadual e municipal, mas gosto muito de trabalhar no interior. Porque no interior tudo está muito próximo, as realidades se aproximam de quem comunica e de quem recebe a comunicação. E um caso emblemático para mim, no início da minha atuação profissional, foi numa pequena cidade de 10 mil eleitores aproximadamente. Em 1996, em que um ator político queria estabelecer sua comunicação. E a comunicação dele enfrentava um grande desafio, porque o seu opositor naquele reduto eleitoral, naquela pequena cidade, era muito potente em recursos, em preparo pessoal, em formação acadêmica. E esse outro sujeito, ele não tinha formação acadêmica, tinha dificuldades enormes de ler, de escrever, muitas coisas. Mas ele ficou muito atento à reação das pessoas para aquele momento político ali. E ele enxergou, conversando e visitando as famílias, as casas, que as pessoas estavam muito encantadas com um personagem da TV, de uma novela que tinha o nome de O Rei do Gado, e um personagem que era o Sem Terra, e enfrentava um fazendeiro muito poderoso. E ele aplicou aquela cena da novela, que todos paravam para ver naquela cidade, ele se apresentando como Sem Terra, e ele de fato enfrentava um fazendeiro poderoso. E ele começou a se apresentar na cidade como: eu sou o Sem Terra, e o meu opositor é o Rei do Gado. Na simplicidade de um homem interiorano, sem estudo, sem formação, que captou a alma das pessoas, que entendeu a reação dos públicos, que entendeu o que deveria ser comunicado. Se ele consultasse um grande marqueteiro, um grande especialista em comunicação, certamente a ideia dele seria descartada. E ele foi além. Ele ainda subia nos palanques com enxada na mão, um chapéuzinho de palha na cabeça, para dizer isso, que ele era o sem terra, que queria trazer benefício para as pessoas, e o outro era o rei do gado, que não estava preocupado com as pessoas. Venceu a eleição. E foi um bom prefeito. O que isso traz para a gente de ensinamento?
e eu tive outros ensinamentos depois disso, mas esse foi um dos mais marcantes para mim. Compreender a reação das pessoas é mais importante até do que o bom gosto. Mais vale uma campanha, uma comunicação muito bem pontuada, com um propósito e levando em consideração a reação dos públicos, do que algo muito bem elaborado, com muita criatividade, com um designer extraordinário, mas que não atinge o público que a comunicação tem o propósito de atingir. O ideal é que as duas coisas se juntem. Por favor, não é para ninguém subir em palanque com a enxada na mão. É aquele desenho, aquele cenário. Essa não é uma comunicação perfeita. Ela não funcionaria nas cidades vizinhas naquela cena eleitoral, quem sabe. Funcionou naquela cena, por isso, investigar aquela cena, entender a reação daquelas pessoas é fundamental. Vou para o segundo ponto, reputação. Como é que está meu tempo, Paulo? Tem bastante. Tem bastante. São 10 e 15. Um conceito, fugindo um pouco dessa nossa herança de que a comunicação é imposta, é monológica e que as pessoas não reagem. Defendemos um conceito aqui, nessa nossa exposição, de reputação enquanto um valor construído e atribuído pelos públicos. Então, não, sim, a reputação, vejo algumas proposições, é aparecer bem em um veículo de comunicação. Temos muitos exemplos de quem aparece bem em veículo de comunicação e não tem boa reação dos públicos. Reputação é um valor, esse é o primeiro ponto. É um valor que tem a ver com cargos e posições específicas. Ou seja, a reputação é um valor constituído de atributos, e esses atributos, para um governo municipal, para um governo estadual, um governo federal, um deputado estadual, um deputado federal, vereadores, são atributos distintos. E são atributos que são potencializados dependendo da cena política que um determinado mandato convive, defende e vive no seu dia a dia com os públicos que ele se relaciona. Esses valores que constituem a reputação, um quadro de referência para os públicos, para poder aplicar esse conceito de reputação a um mandato específico. Tem uma referência do que é ser, para mim, para a minha comunidade, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado, o que é ser um bom deputado, o que é ser um bom mandato. Eu tenho algumas referências. E aí, com essas referências, eu julgo o mandato específico. Muito bem. E isso vai variar de acordo com a região do estado de São Paulo, por exemplo. Os atributos da Zona Leste para fazer uma referência, para julgar o mandato, são distintos de, quem sabe, os atributos das pessoas que moram em Ribeirão Preto. O deputado que atua naquela região pode ter um comportamento, ou quem sabe precisa ter uma proposição de mandato distinto aqui ou lá. E nas pesquisas que nós acompanhamos e desenvolvemos, nós percebemos algumas dimensões desses atributos, as dimensões que esses atributos se organizam de forma média. Não estou colocando aqui uma regra, isso não é fechado, sai de pesquisa qualitativa e tem algumas variações, dependendo da região que a gente estiver aplicando essa pesquisa, e do público dessa região que a gente estiver investigando. Mas a gente tem ali algumas dimensões de avaliação da reputação de mandatos. A primeira é a funcional.
Então, você tem uma primeira dimensão, que é como é que esse mandato funciona. Né? Os atributos que determinam o quanto que esse mandato funcionam bem variam de cada região. A segunda dimensão é uma dimensão das relações políticas. Sobretudo numa questão de defesa de um mandato, o cidadão, por mais simples que seja, tem a noção de que as questões políticas não se resolvem sozinho. E muitos até contestam, olha, o mandato ele é desenvolvido por um parlamentar muito brigão que não se relaciona com outros parlamentares e por isso não consegue apresentar, a não ser um denuncismo, apresentar proposições que possam conjugar a aprovação e voto de outros parlamentares e esse deputado acaba não produzindo a terceira dimensão, que é frutos objetivos para a sociedade. Uma outra, que são as entregas, a terceira dimensão. Uma quarta dimensão, valores que defende. E aí a gente tem, dependendo do perfil dos eleitores, valores que se conjugam de acordo com uma característica cultural, social e até religiosa, muito gritante, que recebeu muito relevo nos últimos anos. Quais são os valores que ele defende? Tem a ver com os meus valores, é relativo a quem avalia. Ele defende os meus valores. Então, se você pega alguém que tem como proposição de vida, como pensamento político, as proposições mais voltadas para a esquerda, os seus valores são uns. Mais voltado para a direita, os valores são outros. Mais voltado para o conservadorismo religioso, outros. Mais voltado para um campo mais denuncismo, outro, uma atividade específica. Os valores conjugam atributos também que dão ali a formatação desse quadro de referência. Valores, o funcional, a articulação política e as entregas. E aí vem aqui um outro valor complementar, uma outra dimensão complementar, a quinta, que são atributos mais pessoais. O fato de um parlamentar ser simpático, por exemplo, ele é uma dimensão complementar, mas ela é sempre avaliada em face das outras. É lógico que um sorriso abre portas, mas não é com um sorriso somente que um mandato é bem avaliado. E por mais que um mandato tenha entregas, outros fatores contribuem para uma boa avaliação. E aí eu entro num outro exemplo. Parlamentar de sucesso, muitos frutos do seu trabalho, muitas entregas, muita divulgação das suas entregas, a concepção de uma comunicação monológica, de cima para baixo, sem pesquisar a reação das pessoas, e entendeu que aquele mandato era muito bem avaliado. E a estratégia de comunicação era sempre mostrar mais o que estava fazendo. Foi pesquisar, resolveu pesquisar, porque com as redes sociais sempre nasce uma pulguinha atrás da orelha. E o que ele encontrou na reação das pessoas foi surpreendente. Ele faz, o que ele faz é útil para mim, mas ele não faz pensando em mim. O propósito dele não é o meu bem-estar. O propósito dele não é trabalhar por mim. O propósito dele não é entregar para satisfazer uma necessidade. O propósito dele é atender um propósito pessoal dele. E as pessoas não recebiam bem aquele mandato, apesar da satisfação com as entregas que aquele mandato promovia. O que a gente está falando é, essas dimensões estão intricadas,
elas produzem em conjunto a reputação de um mandato. Entregas, como funciona esse mandato de fato, a articulação política para promover as entregas, os valores que defendem, a personalidade desse parlamentar e também os seus propósitos. Qual é o propósito? E o propósito é muito discutido hoje e tem a ver com reputação. Pessoas, mandatos com boas reputações, certamente são os mandatos com bons propósitos. E a questão parlamentar tem também um problema de origem. As pessoas confundem muito uma atuação parlamentar com a atuação de cargos executivos e esperam, muitas vezes, do parlamentar uma atuação mais executiva e não acompanham o dia a dia do parlamentar. Então, já tem esse desafio de mostrar a validade de um mandato pelas suas atividades no parlamento. O desafio é grande da comunicação, mas é preciso ver como é que se constrói o quadro de referência de um determinado público para direcionar para eles a comunicação. Muito bem, entramos no terceiro eixo, terceiro e último eixo, que é o papel da pesquisa para orientar estratégias de comunicação, para a gestão de reputação de mandatos, considerando a reação dos públicos. O primeiro eixo de uma pesquisa para a gestão parlamentar é qual é a referência, o quadro de referência do público. O público para o qual aquele mandato se dirige. O que pensa aquele público? Quais são os atributos que geram as expectativas desse público para avaliar uma reputação? Eu creio que muitos assessores de deputados, muitos assistentes de comunicação, muitos especialistas em comunicação estão nos assistindo agora, mas eu acredito também que pessoas que assessoram mais de perto os deputados também. E a gente observa, no dia a dia das proposições de comunicação, não só a ausência da percepção, da investigação sobre os públicos para os quais a comunicação será dirigida, mas também até o desprezo da experiência dos assessores do parlamentar, o desprezo do próprio pensamento de uma identidade do parlamentar e do mandato. Tem uma questão que não é só pesquisa, pesquisa vai lá no público, mas é preciso também levar em consideração que tem ali uma experiência vivida que precisa ser entendida, né? Então, chegar com um modelo de comunicação, vem cá, não vou ouvir ninguém, os assessores, quem convive com o parlamentar, eu sou aqui, como diz a turma aí numa linguagem popular, sou o rei da cocada preta. Eu que resolvo. E aí cria conflitos, chega para criar mais que zumba do que soluções, e aí o soldado que era para ajudar numa missão acaba sendo um empecilho para que o mandato seja divulgado. Assessores que estão com um determinado deputado num mandato, 3, 4 anos, às vezes deputado reeleito, reconduzido, gente está com ele há 10 anos, ouvindo gente que recebe nos gabinetes, indo para a rua, nos escritórios externos dos parlamentares, aquele dia a dia, ouvindo as pessoas, ouvindo suas demandas, ouvindo a reação das pessoas, é também uma forma de pesquisa. Desprezar a experiência de alguém que conhece muito o mandato não é um bom caminho.
E a política pode trazer o outro lado, a pesquisa pode trazer outro lado, que é ouvir as pessoas. De fato, estruturar as informações. Como pensam. E o quanto pensam numa determinada direção. E aí a gente já fala de 2 métodos de pesquisa, que são muito usados, de forma clássica, já há mais de 70 anos. A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Muita gente pergunta a diferença entre as duas, muita gente pergunta se uma concorre com a outra, mas elas são complementares. A pesquisa qualitativa, ela responde perguntas do tipo como? Como é que eu sou visto? Como eu devo me apresentar? Como são as demandas? Como são as reações? Como as pessoas buscam informações sobre o meu mandato? E a pesquisa quantitativa tem o propósito de dar dimensões à coisa. Responder perguntas do tipo quanto? Quantos aprovam o mandato? Quantos recebem minha informação? Quantos estão satisfeitos com um determinado projeto de lei, com a determinada proposição do parlamentar? Essas expectativas dos públicos é que devem conduzir os processos de comunicação dialógica, não monológica, e a gestão parlamentar. Tem outros formatos de pesquisa que são muito importantes no campo da comunicação. Algumas, o meio político, sobretudo o campo parlamentar, usa pouco, deveria usar mais, que são análise dos conteúdos no campo semiótico. A semiótica é a leitura da lógica discursiva. E o discurso, que muitos acham que é somente o falado, é imagem, texto e som. Textos falam, são discursos. Imagens falam, são discursos. Vídeos. Então, a identidade visual, até o formato das letras e as cores falam. Então, a análise semiótica também traduz ali e explica muito das reações das pessoas. A atenção do discurso das pessoas nas redes. Fugir bastante daqueles indicadores, padrões de alcance e entender com mais cuidado o conteúdo das falas, dos textos, das reações das pessoas. E o desafio é organizar esses conteúdos, mas a leitura desses conteúdos é fundamental e pode ser feita no dia a dia, né? É muito trabalho, sei, tem consultorias que fazem isso, muitos fazem dentro do mandato, com assessores que se dedicam a isso, mas é fundamental entender o discurso das reações. É o que a pesquisa qualitativa traz, mas com uma condução da investigação de forma construída, né, com um roteiro, e investigando coisas específicas. Mas as falas espontâneas, as participações espontâneas das redes sociais também é um material muito rico e que pode trazer muita informação importante para a gestão de mandatos. Eu quero me colocar à disposição de vocês, Paula, para se alguma pergunta que vocês tiverem, e estou à disposição. O YouTube está com alguns problemas hoje, tá? Então, na conexão não chegaram perguntas porque caíram algumas vezes. Desculpa. E ninguém perguntou nada. Eu queria saber se você tem alguma dica para as pessoas, para dar para quem está aí, começando. Pessoas que vão estar trabalhando nessa coisa da pesquisa mesmo. Como é que eles podem estar fazendo, professor? Tá. Bom, a questão é a turma que está começando e
quer se aperfeiçoar nesse campo da pesquisa para subsidiar processos de comunicação. Não é? Um dos atributos dessa dedicação é a curiosidade. Pessoas que têm certezas de tudo não são pessoas que se dedicam bem à pesquisa. E elas se dedicam até mais naquele campo da tradição determinística que eu falei, do monólogo, da proposição de modelos vencedores, etc. A pesquisa está ligada à curiosidade. Além desse fator da curiosidade, que é um traço pessoal de quem se dedica à pesquisa, então se você está começando e você quer se apresentar como quem já tem todas as respostas, a boa dica é um comportamento que não está ligado a uma enciclopédia de saber todas as respostas, mas daquele que diz, vou pensar, vou investigar, vou analisar, e não é vergonha nenhuma, porque o pesquisador, a sua natureza é essa, não é a natureza de quem tem as respostas prontas, é a natureza de quem tem curiosidade para perguntar. A segunda questão é que a pesquisa, para quem está começando, ela poderia até ter outro nome, busca de padrões. Muita gente fala assim, mas vem cá, você vai fazer uma pesquisa num universo tão grande, só com 1000 pessoas, só com 300 pessoas. Aí tem a técnica de amostra, e aí, quem está começando tem que cair um pouco nos livros, entender as livrarias, as opções de livros sobre metodologia de pesquisa são diversas. Se você der uma googada aí, você vai achar muitas opções. Nessas plataformas de venda também, você vai encontrar muitas opções de pesquisa. Gente do Brasil, gente lá de fora. Mas um conceito é busca de padrões. Porque a pesquisa, além dela trazer respostas a perguntas específicas, ela também traz padrões na investigação dos dados. Você pode entender que um mandato tem uma correlação com o outro. O que é isso? Quem aprova um mandato costuma aprovar também outro. E esses dois mandatos disputam a atenção de um mesmo público. Isso é uma informação valiosa. Então, essa investigação, com traços pessoais de curiosidade, ela é fundamental para distinguir aqueles que se dedicam à pesquisa. Os americanos costumam usar um termo para pesquisa, que são as pesquisas corrida de cavalo. É também uma outra tradição nossa aqui do Brasil. Ficar atento apenas às pesquisas de disputa eleitoral, que fica só dizendo quem está à frente, quem está atrás. E às vezes não explicam muita coisa, às vezes não publicam muita coisa que explica, né? Isso é coisa que é mais de análise interna. Mas o grande campo da pesquisa é na busca de padrões, investigar padrões que explicam um determinado comportamento social. E aí o profissional de pesquisa é esse, que se dedica com curiosidade à busca de padrões que possam trazer respostas objetivas para um tema investigado. Espero ter respondido a questão, Paula. Sim, e como? E como respondeu, professor? Eu não sei se você tem, porque as perguntas não chegaram, porque as pessoas estão com problema, tanto que eu avisei que será disponibilizado depois, né? Sim, eu posso responder depois também, se for o caso. Então, se tiver alguma pergunta, eles podem mandar para o nosso e-mail, que nós encaminharemos, professor. Ótimo. Eu acho isso, professor. Eu queria agradecer, então, pela brilhante exposição aqui, que eu acho que foi muito clara, foi muito boa. Pena que nós não conseguimos interagir com o público que está nos assistindo, que tem bastante gente aqui que está pipocando coisas pelo chat, tá? Então, assim, o Instituto do Legislativo Paulista agradece ao professor Fábio Gomes pela exposição, brilhante exposição, ao público pelo interesse, e pedimos desculpa pelos ocorridos hoje, que foi
independente de nós aqui, tanto ILP quanto Rede Alesp, tá? E agradecemos, os agradecimentos também são devidos, especialmente às equipes do ILP e da Rede Alesp, que dão suporte para o planejamento e execução dessa iniciativa, né? Lembramos que a próxima aula do curso Gestão de Mandato ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 17, no mesmo horário, também com a transmissão pela Rede Alesp, tratando do tema Crimes Funcionais e Compliance, com o professor Rubens Oliveira. Gente, até lá e muitíssimo obrigada a todos. Até breve.